Bom, vamos dar início à preparação de pele. Vamos começar com a limpeza da água micelar. Faz a preparação em todo o rosto. Em seguida da preparação, a gente vem com uma hidratação. Vou usar um hidratante. Pode espalhar com a mão mesmo, não tem problema. Silêncio. Seguindo a preparação de pele, vou utilizar um primer. Esse é o da Biang. Aplico sempre na região T. Pode espalhar com a mão mesmo. E aí a gente já vai para a aplicação da base. Depois do primer, a gente já vai vir com a base. Essa aqui que eu tô usando é da MAC e da Bruna Tavares, então a gente vai misturando. Sempre faz um movimento só de cima para baixo. Aplica em todo o rosto. E aí a gente daqui a pouco espalha. E aí você já vem com a esponjinha úmida e vai dando batidas em todo o rosto, com pressão, para esse produto fixar na pele, tá? Não pode massagear o rosto, tem que bater com um pouco de pressão para o produto aderir bem no rosto. E vai dando batidas aleatórias para o produto não ficar apenas em um lugar. Pode espalhar aqui na orelha, cantinho do nariz. E o que sobrou na esponjinha, a gente desce pro pescoço.
E aí arrasta aqui no pescoço, a gente não pode bater para não incomodar. E aí, o restinho que sobrou na minha paleta, eu dou uma cobertura extra abaixo da área dos olhos. Então essa região a gente pode sempre reforçar por ser uma região que às vezes tem um pouco mais de olheira, é uma região que transpira mais, então a gente pode passar 2 camadas de base. E aí eu venho com a esponjinha e vou dando batidinhas. Como ainda tem um pouco mais de produto na minha paleta, a gente reforça um pouco mais. Tá forte as batidas? Não. Finalizando a parte da aplicação da base, a gente já vem com o iluminador. Eu vou utilizar um iluminador em pó, esse daqui. Com a pele ainda úmida, a gente já vem depositando o iluminador nessa região. Após aplicado, dá uma esfumada. E repete o processo do outro lado. Vou passar na ponta do nariz, no meio do nariz, no arco do cupido.
Pode olhar para cima. Antes de vir com o selamento do pó, certifica se a região aqui abaixo dos olhos estão bem seladas. Não tá craquelando com base, porque se eu selar com o pó dessa forma, ele vai ficar dessa forma. Então tem que estar bem lisinho para na hora que eu aplicar o pó, não ter nenhum tipo de problema. E agora eu já venho com o pó. O pó que eu vou utilizar é o 05 da Paiô. E vou fazer o selamento de toda essa pele. Eu vou vir com a esponjinha. Com muito cuidado, eu vou depositar esse produto na pele. Assim. Percebe que eu não tiro a esponjinha da pele dela. Isso faz com que o produto não fique caindo e entre nos olhos e tudo mais. Pode fechar o olho. E aí você deposita em todo o rosto. Você vai fazer o selamento dessa pele. E vai pressionando a esponjinha também para o produto aderir na pele. E aí, com a ajuda de um pincel, você espalha esse pó e tira toda a marcação do rosto. Você acha melhor? Depois de fazer todo o selamento com o pó, espalhou todo o produto, a gente vai entrar agora com o contorno. O qual eu vou utilizar vai ser o da Bruna Tavares. E aí, a gente vai fazer o contorno em todo o rosto. Ponto alto da orelha e desce como se fosse no canto da boca. Pega mais produto e vai descendo para a têmpora e fazendo o Czinho. O pincel, gente, ele só vai, tá? Eu não posso voltar com o pincel, porque senão deixa o contorno grosso. Então o pincel só vai para na hora que terminar o contorno aqui, terminar fino, tá? Se eu coloco o pincel aqui, ele vai ficar um contorno grosso, desproporcional para o tipo de rosto. E vai trazendo sombra para essa pele. Eu gosto sempre de contorno em pó.
Deixa eu fazer um pouco mais desse lado. E vai esfumando até a hora que você achar que já tá excelente a pigmentação. Como é contorno para foto, a gente precisa pesar um pouco mais para ficar visível. E aí, o mesmo pincel eu utilizo para fazer o contorno no nariz. Então, pontinha da sobrancelha, desce reto em cima do ossinho. Mesma coisa do outro lado. Esfuma. Vou fazer um triângulo bem de leve. Se achou que o pincel saiu um pouquinho para fora, vem com a própria esponjinha e tira o excesso. E agora, o que dá todo o detalhe dessa pele é o polimento que a gente faz com o pó da Mineralize. Então eu venho e vou dar os pontos de iluminação, eu vou fazer o polimento dessa pele. Então no centro da testa. Abaixo dos olhos. Então, toda imperfeição que pode ter ficado, esse pó, ele faz esse alinhamento. Então, no meio do nariz. Abaixo do contorno. E toda a parte de iluminação eu ressalto com esse pó. E agora eu venho com o blush. Pode fazer aquele sorrisinho falso. Aí a gente vem aqui na maçã, só nessa bolinha mesmo onde tá saltado, e a gente vem depositando o blush.
somente em cima da maçã do rosto. Esse aqui que eu estou utilizando também é da Bruna Tavares, a cor Hibisco. O blush depois ele acaba se misturando um pouco com o contorno e deixa um aspecto bem natural para a pele. E aí agora, por último, a gente vem e finaliza novamente com o iluminador. E passo em cima de todos os pontos. Depois eu dou uma leve esfumada. Pele pronta, agora a gente faz o selamento com o spray. Eu vou utilizar uma bruma e um fixador. Sempre com uma distância de 30 centímetros do rosto. Pode fechar. E pode umedecer bem essa pele, tá? Não tem problema. A mesma coisa eu vou fazer com o fixador. Pode colocar bastante quantidade sem dó. É esse que vai dar a diferença no resultado da pele. E aí agora vem e garante que essa pele vai ficar totalmente seca. Não pode passar para a próxima etapa sem ter secado totalmente essa pele. Mas esse lá... Ai, esse no verão que é bom. Secou. A pele pronta, nós vamos para os olhos. E aí, com os olhos, é a mesma coisa. O restinho que sobrou na minha paleta de base, vou mostrar aqui pra vocês. É esse daqui que eu vou pegar com a pontinha da minha esponjinha, ó. E vou fazer o selamento do olho, tá? Deixa eu fechar. Então, com a sujeirinha que tem da minha esponjinha, eu faço todo o selamento. Garante que toda a pálpebra vai estar preenchida.
E aí a gente sela com pó, pode selar com o pó da Mineralize mesmo. Somente as laterais, tá? Não tem necessidade de selar o olho todo. Faço o mesmo processo do outro lado. Ok. E aí a gente já pode vir trabalhando esse olho. Eu vou usar uma sombra da Fandi, uma cor mais pro rosa. Nós vamos fazer uma pálpebra luz. E aí eu vou depositando essa sombra em todo o olho. Começo aqui na pálpebra móvel. Não deixo meu pincel sem produto, tá? Não é a hora de tirar a marcação. É a hora de depositar produto. Vai pegando mais produto. Começa aqui do canto também, vai trazendo o pincel. Pode segurar pra mim isso aqui, por favor. Isso. Não tem necessidade de esfumar agora, tá? Vai só depositando o produto. Por mais que a pálpebra luz, não tenha necessidade de deixar o espacinho aqui no meio, tá? Depois eu faço com o selamento com a esponjinha. Nesse momento, eu só vou depositando o produto. Aqui. Vai pro outro olho, depois a gente esfuma para tirar a marcação. Vai pegando mais produto. E a ideia não é espalhar essa sombra, tá? É que ela fique bem aqui, centralizada na pálpebra dela mesmo. Eu subi um pouquinho aqui para criar profundidade no olho dela. E agora, com o mesmo pincel, eu vou tirar a marcação dessa sombra, tá? Vou utilizar a sombra um pouquinho mais escura. Esse tom aqui, ó. E vou fazendo os desenhos só na bordinha dos pincéis.
Pode vir com um pincelzinho, como o olho dela é um pouco menor, pode vir com um pincel um pouco mais fininho, porque eu não quero sair muito com essa sombra. Então você vai vir, ó, no final dessa sombra, sobe, 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 arrasta. Até tirar a marcação, ó. Sobe, 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 arrasta. Sobe, 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 arrasta. Só para criar um leve esfumado, tá? E aí você vai pegando o produto para fazer isso. Com a mão bem leve, não precisa ficar esfumando essa região, porque senão cria-se uma nova marcação, tá? Então, ó, sobe, 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 arrasta. A mesma coisa por início do olho. Sobe, sobe, sobe. Aí pode arrastar aqui pro lado. Na pontinha aqui, ó. Até sair toda a marcação. Sobe, 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 arrasta. Se você fica esfumando muito, gente, não dá certo, tá? Então faz desse jeito. Ó, já tirou toda a marcação. Olha a diferença de um olho para o outro. Esse já tá todo sem marcação e o outro tá mais marcado, tá? Então o mesmo processo para o outro olho. Sobe, 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 arrasta. Bem aqui no cantinho, sobe, 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 arrasta. Sobe, 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 arrasta. Começa no lateral, sobe, 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 arrasta. Sobe, 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 arrasta. Sobe, 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 arrasta. Ó, só foram 2 sombras que eu utilizei, tá? Eu não vou utilizar mais nenhuma sombra. Então, uma sombra eu trabalhei todo o olho e a outra sombra eu tô tirando a marcação, tá? Não tem necessidade de utilizar várias sombras. Ok. O mesmo procedimento agora, com as mesmas cores de sombra, eu vou fazer a parte de baixo. Então, eu vou passar um lápis preto na linha d'água e com esse lápis eu vou dar uma borradinha pra gente conseguir esfumar um pouquinho com o preto, tá? Então, ó, eu vou passar em toda a linha d'água. Vou fazer o mesmo processo do outro lado. E aí agora eu venho com o pincel chanfradinho bem pequenininho e vou tirar toda essa marcação, tá? Por cima. E tô esfumando preto para criar um esfumado aqui embaixo sem depositar o lápis preto. Só com o próprio borradinho eu já consigo e aí com calma, com paciência, que é uma região do olho um pouco sensível. A mesma coisa do outro lado.
cima. Criou um sombreadinho com lápis preto? Começa com a mesma cor que a gente fez a sombra em cima e elas vão se interligar. Então, ó, vem aqui embaixo. Não precisa. E aí eu vou esfumar toda a minha linha d'água com essa sombra. Esfuma. Pode passar mais um pouco de produto. Essa aqui é a mesma sombra que eu utilizei para fazer a pálpebra móvel superior. E aí, a segunda sombra que eu utilizei para tirar a marcação é a sombra que eu vou utilizar para tirar a marcação aqui embaixo. Então, ó, eu vou passando bem na bordinha aqui embaixo, para as cores se interligarem. E aí eu vou esfumando para tirar toda a marcação. Mesma coisa do outro lado. E esfuma para que elas se interliguem uma sombra na outra. Sempre pode ir dando uma limpadinha com o pincel. E aí, com a mesma esponjinha, nós vamos abrir a pálpebra luz. Então, ó, tudo com que sobrou, isso aqui é a base ainda, tá? Tudo que sobrou, eu vou pegar a pontinha da minha esponja e vou pegar um pouco dessa base. Vou ir lá na pele e vou abrir um espaço, tá? Sempre rente a íris do olho, eu vou fazer uma limpeza nessa área. Pega um pouquinho da sombra. E abre um pouquinho aqui no meio. Se o outro olho não deu certo, vem com o produto. E abre novamente. E aí eu vou vir com o pigmento e vou depositar esse produto no rosto. Aproveitar que a sombra
ainda está úmida, eu vou fazer uma misturinha de pigmento, tá? Eu vou vir, pode fechar. Poderia utilizar o mesmo iluminador que eu estava usando, tá? E vou depositar o produto nessa região. Repito o mesmo processo do outro lado. E vai dando batidinhas para o produto fixar. E aí eu vou misturar com outro pigmento. Com o iluminador que eu estava usando. E vai dando batidinhas com o produto. Repete o mesmo processo do outro lado. E aí agora eu preciso tirar a marcação, tá? Pode limpar aqui embaixo, se você sentir que sujou. E aí, ó, eu vou esfumando, não levando para onde tem o brilho, tá? Mas para mim tirar toda a marcação desse meio. Pego mais produto e venho do outro lado, varrendo as laterais. E a ideia é fazer com que as sombras se fundam entre elas, para que não fique nenhuma marcação. Pode vir esfumando. E vai corrigindo até sentir que não tá mais marcado. Prontinha, e a gente limpa novamente. E aí a gente vem com a máscara de cílios. Eu vou passar só aqui no
cílios inferior, que a minha modelo ela já está com os cílios fio a fio, então eu vou passar só na parte inferior. Vou vir agora corrigindo a sobrancelha. Vou utilizar uma pastinha, uma pomada, bem de leve, só para preencher mesmo, tá? Então, eu sempre começo o desenho. Pega mais produto. E já faz todo o preenchimento. De forma bem natural. Mesma coisa do outro lado. Faz o desenho. Faz o desenho superior também. E aí vai acertando. Vem com o iluminador na parte inferior dos olhos. Superior, desculpa. Nessa região eu só deposito
E agora a gente vai para os cílios e para a boca. Eu acho que eu já vou para a boca primeiro e depois eu vou fazer os cílios, tá? Deixa eu ver que batom que eu vou usar. Só pegar um pincelzinho. Então, eu vou pegar o batom e vou aplicar em toda a boca. Essa hora é bem de concentração. Esse batom é bem parecido com um gloss. O batom vocês podem utilizar a cor que vocês quiserem, tá? Não tem uma regra. Hoje eu quis deixar tudo rosa. Quer uma dica, gente, para passar o batom também? Pede sempre para a sua modelo olhar para cima e você consegue enxergar aonde tem boca aqui que não tá com a aplicação do batom e você vem e corrige. E aí vai dando um acabamento.
Pode achar. Ok, certinho. E aí a gente vai pros cílios. E agora a gente vai fazer a aplicação dos cílios postiço. Já coloquei a colinha. Já está sequinha, transparente. E aí a gente vai grudar. Pode fechar o olho. Nesse momento só fica com o olhinho fechado. E depois a gente faz os ajustes. Cola bem rente a raiz dos cílios. Então, já fizemos a aplicação dos cílios, tá? Fizemos uma pele sem uso de corretivo, para vocês verem como é possível ficar com a pele super profissional sem utilizar o corretivo. E a proposta de pálpebra luz já finalizou. É esse o modelo, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!